Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Raiz de Projetos Digitais. Hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre LinkedIn Ads e lançamento de infoproduto. Roda a vinheta. Bom, quando a gente pensa em infoproduto, que eu vou vender um curso, que eu vou vender uma imersão, vou vender uma mentoria ou um evento, que seja ele online ou presencial, normalmente a gente pensa em plataforma normal, tradicional no caso, né? Meta Ads, eventualmente um TikTok que está começando agora, um Google, mas pouca gente usa o LinkedIn Ads para explorar esse tipo de coisa. E especialmente quando a gente tem características importantes de público que definam a qualificação dele, o LinkedIn Ads pode ser muito útil, né? Então, trazendo um case nosso aqui, você tem muita facilidade para trabalhar com infoproduto no LinkedIn, seja lançamento ou seja perpétuo, especialmente quando a gente está falando de captação de lead, quando a gente tem características que definem a qualificação desse público e essas características estão relacionadas ao perfil profissional delas. Então, um exemplo prático do que a gente fez aqui foi um lançamento onde a gente tinha um público-alvo de empreendedores. Então, a gente tinha um curso para vender para empreendedores. Se você for trabalhar em meta, por exemplo, para captar leads de empreendedor, você vai ter aí uma boa porcentagem deles desqualificados, ou que é um empreendedor muito pequeno, ou que é um empreendedor que não começou a empreender ainda, ele tem o sonho, mas ainda não começou, né? Então você acaba pecando um pouco pela qualificação desses caras. E como que você vai analisar a qualificação deles para o teu lançamento? Cara, invariavelmente, ou você vai ter que aumentar o número de campos do teu formulário, e aí você aumenta o atrito para a pessoa preencher, ou você vai aplicar um formulário pós-cadastro daquele lead. Nesse formulário você já vai ter uma quebra considerável, então você captou 100 leads. Aí você vai rodar um formulário, cara, você vai ter aí 20, 30 respostas desses 100 leads gerados se você tiver uma boa taxa de resposta no teu formulário. Outra alternativa para analisar a qualificação deles é entrando em contato e entendendo quem são esses caras, o que eles fazem. No LinkedIn você tem algumas facilidades em relação a isso. Então pense que você vai captar leads de empreendedores dentro do LinkedIn. Você consegue ir pelos dados demográficos. Se você não sabe o que a gente está falando em dados demográficos, eu vou deixar aqui no card passando um vídeo onde eu te mostro como analisar os dados demográficos e quais são as informações que você pode pegar lá. Nessas informações de dados demográficos, você já consegue entender teu perfil de público. Você já consegue entender se é um empreendedor que você está captando mesmo, qual que é o cargo que ele tem, e tudo isso você consegue captar nos dados demográficos, sem precisar aumentar aí o atrito para o preenchimento de formulário, ou seja, você não precisa adicionar novos campos onde o lead precisa preencher, né? Então no LinkedIn você tem duas categorias ali no formulário. Você pode colocar uma categoria onde o lead precisa proativamente preencher, então ele precisa preencher lá os dados dele, e tem uma outra categoria dentro do mesmo formulário, por exemplo, que você pode puxar as informações direto do perfil da pessoa. Com isso você não tem um atrito, já que a informação é automática, e você consegue entender essa qualificação a partir dos dados demográficos, sem precisar rodar uma pesquisa ou sem precisar perguntar diretamente para a pessoa quem ela é. Então, quando que você vai usar o LinkedIn Ads para o teu lançamento? Quando o teu público-alvo tiver características profissionais importantes ou tiver um proxy que possa ser traduzido a partir de características profissionais. Por exemplo, cara, você quer captar leads de empreendedor? Legal, empreendedor ou sócio ou proprietário ou dono de uma empresa é um cargo, é uma característica profissional. Logo, o LinkedIn Ads vai fazer sentido para você. Você vai fazer um evento presencial onde você vai ensinar análise de dados para gestores financeiros. Legal, gestores financeiros ou gestores de RH. Então, quando você tem essa possibilidade de segmentar por características profissionais, você vai muito bem no LinkedIn para captação dos seus leads. Outro ponto importante, quando você precisa escalar em pouco tempo. Você começou a captar lead de empreendedor, você precisa escalar porque, cara, a tua captação precisa acabar daqui a 5 dias. Quando você aumenta o orçamento, você verticaliza a escala da tua campanha, você tende a ter uma estabilidade naquele custo por lead. Então, se você já validou teu criativo, já validou teu público, tá dentro de um CPA que você esperava, cara, se você for verticalizar a escala, se for só aumentar o orçamento, a tendência é que o teu CPA se mantenha estável. Logo, você consegue finalizar a sua captação com um bom volume de leads sem precisar de muito teste de escala. Basta verticalizar, tá? Então, nesse caso, o LinkedIn Ads vai fazer muito sentido para você também. Outro ponto importante é quando você conseguir usar uma informação de proxy que você possa traduzir no perfil, né? Então, beleza, eu vou fazer um lançamento de um empreendimento imobiliário que custa 5 milhões de reais. Cara, quem que tem 5 milhões de reais para investir? Normalmente um cara que é, no mínimo, um diretor de uma empresa, um C-level, ou o cara que é dono de uma empresa e aí
chutando o tamanho da empresa, cara, acima de 200 funcionários. Então eu consigo trazer essa informação do meu ICP para o perfil profissional dele e aí eu converto esses caras e consigo entender também nos dados demográficos se eu estou capturando o público certo, captando na minha captação de leads para lançamento. Então, quando que você vai lançar infoproduto? Quando você conseguir ou informações de proxy para traduzir através de um perfil profissional ou quando você tiver diretamente características profissionais importantes. E por que você vai usar o LinkedIn Ads para lançar seus infoprodutos? Porque você tem uma qualificação grande, você tem facilidade de entender a qualificação dos teus leads e definir teu ICP e você consegue de forma mais ágil tanto escalar, quanto entender a qualificação, quanto gerar leads que façam sentido a partir de um criativo que você já validou, beleza? Então se você vai fazer o lançamento, se você tem essas características no teu lead, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque nosso objetivo é sempre te ajudar, seja escalar teu lançamento ou fazer qualquer ação de marketing para no fim das contas colocar mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.